voltamos com mais um Gordo Viu e dessa vez vamos falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu demorei um pouquinho porque aqui a gente vai ter alguns spoilers, então vamos ao vídeo! Canal do Gordo! Ok, pra começar, todo mundo estava naquela expectativa gigantesca para o filme do Homem-Aranha dentro do universo Marvel. E eles basicamente fizeram uma introdução sensacional, mostrando ali que o Homem-Aranha já estava envolvido dentro do universo Marvel muito antes do que a gente imaginava. Apesar deles assim não terem entrado tanto em detalhe, eles aproveitaram aquela questão do Chitauris. Sim, aquela invasão que teve em Nova York, eles aproveitaram para introduzir ali um dos vilões do Homem-Aranha, que seria o Abutre, e o Shocker também, dentro do contexto do que estava acontecendo em Nova York naquele momento. Eu não sei se eles colocaram ali, porque a gente não tem aquele momento de origem do personagem. Simplesmente eles introduziram esses vilões bem antes, tipo 8 anos antes do surgimento do Homem-Aranha. Depois eles colocaram a gente dentro daquele contexto de guerra civil, onde o Homem-Aranha acaba ganhando o traje do Homem de Ferro, mostrou como ele realmente ganhou. A questão dele estar filmando sempre ali, a todo momento, o que ele estava prestes a fazer. Aquele momento em que ele consegue pegar o escudo do Capitão América. Tipo, a gente teve uma outra visão do momento de guerra civil onde ele aparece. Porque em guerra civil a gente simplesmente vê ele aparecendo do nada ali, tipo, o Tony Stark chamando o Pirralho, ele aparece puxando o escudo do Capitão América. Então ele estava ali bem escondido, esperando só ser chamado. E a gente vê que ele realmente tem aquele espírito dos quadrinhos, aquela questão da comédia, de ser engraçado, das piadas. E acaba que o Tom Holland conseguiu realmente incorporar o Peter Parker e também um Homem-Aranha dentro de todo o contexto dos quadrinhos, mas na atualidade dos filmes. Porque assim, no meu ponto de vista, o Tobey Maguire foi um Homem-Aranha, bem aquela questão assim, o Peter Parker e tal, a forma com que o personagem era. Depois a gente teve o espetacular Homem-Aranha, onde a gente teve ali um Homem-Aranha um pouco mais piadista e tal, que encaixava também dentro do contexto dos quadrinhos, porque o Homem-Aranha é isso, ele é engraçado e ele mostra como a vida, tipo, por mais que ele seja um super-herói, ele é completamente diferente dos outros super-heróis, que às vezes tem poder financeiro, que às vezes tem, tipo, uma genialidade e acaba conquistando fortuna com essa genialidade. Que a gente vê diversos personagens assim, Tony Stark, o Richard, que é o Homem Fantástico. Então ele muda completamente esse contexto, porque ele é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel. Porém, ele não é aquele cara tipo, eu sou inteligente, tenho um super laboratório e consigo desenvolver várias coisas. Não, ele simplesmente é o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. E eu achei bem interessante que no contexto do filme, eles a todo momento exploravam essa questão. Não, fica ali, você é o Homem-Aranha. Mostrou ele, tipo, trabalhando em prol da comunidade ali, ajudando as pessoas. E a todo momento ele queria ser parte dos Vingadores. E eu acho que isso é bem legal, porque muita gente zoa a questão do Homem-Aranha não fazer parte dos Vingadores. Então eles exploraram essa questão e essa temática, fazendo com que o personagem sim ficasse ali explorando aquela questão, eu preciso ser um Vingador, eu meio que estou estagiando pro Stark e estou quase sendo um Vingador. Então a gente tem um contexto bem interessante. Porém, ele acaba explorando também a questão do Homem-Aranha, porque assim, apesar de não ter mostrado a origem do personagem, mostrou um pouco de como foi a transformação do menino para o herói. Em vários momentos a gente vê várias referências e tal. Vimos a questão de possíveis novos vilões, como também outro Homem-Aranha. Sim, é isso mesmo que eu tô falando, outro Homem-Aranha. Porque a gente tem aquele momento em que ele acaba salvando a vida de um criminoso lá na ponte, e depois ele acaba tentando perseguir o carro e o Abutre, ele tem o primeiro encontro com o Abutre. Aquele cara que ele estava perseguindo, que depois ele interrogou, ele tem a possibilidade de ser um outro vilão, o Gatuno. E acaba que o sobrinho dele é o Miles Morales,
que pode aparecer em algum momento. Não significa que a gente vai ter o Miles Morales e tal, não vai ter, não significa que a gente vai ter o personagem muito em breve. Porém, eles abriram um gancho para essa possibilidade. E isso que eu achei foda, porque a gente tem a possibilidade de ter dentro do universo Marvel o universo do Spider-Man. Sim, eu acho que isso é bacana, porque a gente poderia explorar muitas outras possibilidades. Mas ali a gente percebe que ele realmente é inteligente, que a gente vê ele criando a questão das teias e tal, dos cartuchos de teia, lá meio que mexendo. A gente vê também o lado mais cômico do personagem, e eu acho que eles exploraram isso muito bem. Eles estão de parabéns, porque realmente a gente percebe ali que é um filme focado no Homem-Aranha. E, como eu falei, como não tem a questão da origem do personagem, tem ali um momento em que ele deixa de ser apenas um menino e se torna o herói. Então eu acho que isso é bacana. No final do filme a gente vê ali a possibilidade dele entrar pra dentro dos Vingadores e vemos o traje do Aranha de Ferro. Sim, muita gente queria que no Guerra Civil aparecesse o traje do Aranha de Ferro e apareceu simplesmente ele com um traje normal. E aquela questão assim, ele podia fazer desse jeito, aquela questão dele ficar pendurado de um lado pro outro. Como a gente sabe, não tem como representar tudo que acontece nos quadrinhos em um filme. Porém, esse filme do Homem-Aranha, eles fizeram esse contexto. Por quê? Nós tínhamos a questão da entrevista lá que ele daria, na mesma forma que nos quadrinhos, quando ele revela que ele é o Homem-Aranha, a questão do traje do Aranha de Ferro, que também foi uma coisa que ele conquistou nos quadrinhos na saga da Guerra Civil. Então a gente tem essas possibilidades. Claro que ele não aceitou e não usou, e isso foi a melhor parte, porque ele abre margens para sim, ele vai ser um Vingador, ao mesmo tempo que ele não vai ser um Vingador, porque a gente sabe que Guerra Infinita tá para chegar aí, tá? Eles já estão nas gravações e ele vai participar. Então será que ele vai usar o traje do Aranha de Ferro nesse momento? Ou ele ainda vai trabalhar muito na sua evolução? Porque de acordo com as informações já foi anunciado que teremos o Homem-Aranha 2 e que ele vai ser focado ali pouco tempo depois de Guerra Infinita. Ou seja, sim, a gente tem um gancho muito foda. Eles fizeram um gancho para iniciar o filme, para introduzir o personagem dentro do universo Marvel cinematográfico, e agora eles já estão aproveitando esses momentos que em breve a gente vai ter muito mais revelações aí em gravações, e eles já estão antecipando muita coisa. Outra coisa que a gente percebe é a questão do vilão Shocker. Apesar de não mostrar ali ele com aquele traje convencional dele, mostrou a questão do personagem e que ele sim pode se tornar o Shocker mais pra frente. Como também a gente viu a questão do Abutre, como a gente viu também a questão do Escorpião. Sim, aquele momento da barca que o cara que tinha uma tatuagem de escorpião acaba sendo capturado e tal, ele poderia ser, na verdade ele vai ser o Escorpião. Esse é meu pensamento, porque tudo indica, inclusive no final lá, quando aparece ele com a face meio detonada, mostra que é como o Escorpião seria. Então a gente tem essa possibilidade de novos vilões. Eu achei isso muito bacana, porque eles deram a introdução de tudo que precisava para um próximo filme aproveitar o que eles quisessem. Eu achei que o filme valeu muito a pena, e sim, vale a pena ir no cinema dar aquela conferida, porque, cara, é o Homem-Aranha, só isso já basta. Por mais que se o filme não fosse sensacional, ele seria o filme do Homem-Aranha. E filme do Homem-Aranha a gente tem que respeitar. É essa a minha opinião. E aí, assistiu o filme? O que você achou do filme? E o que você espera para Guerra Infinita e Homem-Aranha 2? Sim, o que você espera para esses filmes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que vocês ficam aguardando o salve do canal. Se você já favoritou, muito obrigado. Se deixou aquele like, muito obrigado. Se ainda não compartilhou com um amigo, compartilhe e vamos ao salve. Um salve para o Henrique, um salve para o Pedro Jade, um salve para o Lucas Silveira e um salve para o Ninja Dead Gamer BR. Você cadastrou duas vezes, hein, espertinho? Só que uma você cadastrou com o e-mail e outra com o outro.